Em pleno 2022, você não entende as ligações de hidrogênio? Conhece Van der Waals? Ele que propôs essa teoria, pai. Pleno ano da tecnologia, ano da Copa. Conhece Elon Musk? Comprou o Twitter. Elon Musk conhece as forças intermoleculares. E hoje você vai aprender também, pai. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Oi, meu nome é Larissa. Olá, meu nome é Juan. Olá, eu sou o Pietro. Olá, meu nome é Marcos. E aí, eu sou o Nicolas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre ligações do hidrogênio. Olá, eu sou o Matheus Calegaro e eu vou explicar um pouco sobre a ligação de hidrogênio. Então fiquem aí com a minha explicação. As três forças intermoleculares são conhecidas são dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, sendo a ligação de hidrogênio mais forte. O dipolo, inclusive, é um termo usado para descrever um fenômeno eletromagnético no qual dois polos ou forças opostas existem em determinada região. As ligações de hidrogênio são um tipo de força intermolecular mais intenso, que ocorre entre dipolos permanentes das moléculas. O polo positivo sempre será o hidrogênio, mas o polo negativo pode ser tanto o flúor, o oxigênio ou o hidrogênio, pois esses elementos são bastante eletromagnéticos, ou seja, atraem mais fortemente os elétrons da ligação dupla e ficam com carga parcial negativa. Por exemplo, consideraremos as moléculas do fluoreto de hidrogênio com a molécula polar. No estado sólido, as suas moléculas atraem-se de modo que o polo positivo, hidrogênio, atrai o polo negativo dessa molécula, o flúor, de outra. As ligações de hidrogênio também existem entre as moléculas de água, que nem a figura aí mostra. As moléculas de água também realizam esse tipo de interação intermolecular com as próprias moléculas e com as moléculas de substâncias que se dissolvem na água. As moléculas de H2O são polares porque o oxigênio possui uma carga parcial negativa e o hidrogênio possui uma carga parcial positiva. Assim, o hidrogênio de uma molécula é atraído pelo oxigênio da outra. Essa interação resulta em algumas propriedades interessantes, como a tensão superficial, que é uma película que se forma na superfície da água. Isso ocorre porque as moléculas de água da superfície realizam as ligações de hidrogênio somente com as moléculas que estão abaixo e ao lado delas. Dessa forma, atraindo as moléculas para o interior do líquido, porque não tem moléculas em cima para atrair. Bem, essas tensões superficiais da água, elas são muito intensas. Tão intensas a ponto de que certos insetos consigam correr na superfície da água. E além disso, elas desempenham um papel muito importante para essas comunidades de animais, como as bactérias, as larvas, os fungos, as algas e os crustáceos, porque essas tensões permitem com que esses animais residam e sobrevivam na superfície dos lagos. E falando nos lagos, na água no seu estado líquido, ela mostra que suas moléculas estão mais espaçadas umas das outras, mais distantes. Isso permite certo grau de movimentação, certo grau de liberdade entre essas moléculas. Então, por conta disso, as ligações acabam sendo feitas e desfeitas o tempo todo. Corriqueiramente, elas estão nesse processo. Mas, em contraponto, no estado sólido, as moléculas elas estão mais juntas umas das outras e elas acabam realizando ligações de hidrogênio. E por isso, elas acabam fazendo com que as suas estruturas sejam mais hexagonais. E falando sobre a água nesse estado sólido, o gelo, a densidade tende a diminuir, por causa desses espaços vazios que ficaram entre as ligações no estado sólido, o volume tende a aumentar e separar mais as moléculas. Bom, essa é outra propriedade importante, pois visto que o gelo fica menos denso, ele flutua sobre a superfície dos rios, lagos, mares e oceanos, atuando como um isolante térmico natural que mantém a água abaixo dele no estado líquido e mantém vários animais aquáticos vivos. Mas conforme dito, as ligações de hidrogênio também podem ocorrer em misturas entre moléculas de substâncias diferentes. Por exemplo, quando se adiciona determinado volume de álcool,
em certo volume de água, pode-se observar que o volume final da mistura desses dois líquidos é sempre menor que a soma deles e que o álcool é infinitamente solúvel à água. Isso ocorre porque o álcool é o etanol, então sua molécula possui extremidade polar, em razão à presença do grupo de hidroxila. Desse modo, o hidrogênio das moléculas da água é atraído pelo oxigênio das moléculas do etanol, realizando ligações de hidrogênio. E é por isso também que o volume da água contrai e o álcool é solúvel em água. Ionização dos ácidos. Apesar das ligações de hidrogênio serem aproximadamente 10 vezes mais fracas que as ligações covalentes, em determinadas circunstâncias elas conseguem romper as ligações covalentes. Por exemplo, no caso mostrado a seguir, o ácido clorídrico é dissolvido em água. O oxigênio da água atrai mais o hidrogênio ligado ao cloro do ácido do que o próprio cloro, dando origem a íons de hidrônio e cloreto. Esse fenômeno é denominado ionização. Frequentemente podem ser observados líquidos com altos pontos de fusão, justamente por apresentarem interações do tipo ligações de hidrogênio que necessitam de muita energia para serem rompidas. Às vezes, mesmo quando o líquido sofre uma ebulição total, várias ligações desse tipo podem permanecer na fase de vapor. Em uma determinação de massa de ácido acítico, por exemplo, vários dímeros são coexistentes com a forma de H3CCOOH. Como pode ter visto no esquema acima, o grupo OH de uma molécula de ácido acítico liga-se com o átomo de oxigênio da outra forma, então a ligação de hidrogênio.